Capítulo 1266. Para um semideus Beyonder, eles experimentaram uma mudança qualitativa devido às suas almas poderosas. Mesmo na morte, sua psique poderia persistir por algum tempo. A menos que isso tenha sido contornado devido a um inimigo que o destruiu deliberadamente, um Beyonder de alta sequência, que continuou tendo um desejo forte ou assuntos não resolvidos durante seu estado de morte, poderia durar mais tempo. Como tal, ele poderia assimilar lentamente as áreas circundantes, permitindo-lhe misturar-se com o mundo espiritual, e até mesmo com o submundo, de modo a transformá-lo em um espírito maligno. Portanto, embora Colin Iliad tivesse parado de respirar, ainda era capaz de ouvir o grito de Derek enquanto estava sentado no topo da escadaria do deus antigo em uma armadura prateada esfarrapada. Ele virou a cabeça para olhar para o semideus menor de idade antes de sorrir. Comparado aos anciãos do passado, é uma forma de sorte para mim e Lovia morrermos aqui. Ao ouvir isso, Derek ficou boquiaberto, querendo dizer alguma coisa, mas sentiu algo pressionando seu coração, bloqueando sua garganta. Não muito longe, Klein levantou o cajado das estrelas e tentou usar o reiniciar de Will Alception para salvar Colin Iliad. No entanto, falhou várias vezes seguidas. Mesmo a tentativa bem-sucedida não teve a capacidade de reverter tudo. Os efeitos eram claramente inferiores aos do original e envolviam uma singularidade: o verdadeiro corpo de Amon havia aparecido. Ele já está morto, então não pode nem ser transformado em marionete. Ele só pode considerar-se transformar em um espírito maligno, mas quase não há espírito maligno que possa manter sua humanidade. Mesmo o anjo negro Sazriel falhou. A única exceção é o triplo anjo vermelho Médici. Mas isso foi só depois que eles deixaram seu território e foram para o Porto Bansi. Este chefe não parece disposto a seguir esse caminho. Para os moradores da Cidade de Prata, tornar-se um espírito maligno é, sem dúvida, uma maldição. Klein suspirou e olhou para outro lugar para observar o palácio do rei gigante que tinha suas sombras recuando. Colin Iliad examinou o rosto de Derek e suspirou. Quando você retornar, você será membro do Conselho de 6 membros. Eu sei, em relação à sua idade, esta é uma responsabilidade muito pesada, mas todos na Cidade de Prata devem estar preparados para arcar com o destino de todos. Derek acenou com a cabeça e disse com uma voz anasalada: sim, Excelência. Colin Iliad revelou um sorriso amável. Não se preocupe se eles não entenderem isso. Vou te contar um segredo. Atualmente, na Cidade de Prata, apenas White e eu sabemos disso. Quando você voltar, conte isso para White imediatamente. Ele entenderá que a morte de Lovia e a minha não tem nada a ver com você. Caso contrário, você não obterá esse segredo de mim. Dito isto, Colin Iliad olhou para German Sparrow e acenou com a cabeça gentilmente. A partir de hoje, todos na Cidade de Prata podem mudar livremente sua fé para o Senhor Louco. Derek não estava nem um pouco animado. Ele assentiu pesadamente, indicando que entendia. Colin Iliad imediatamente retraiu o olhar. Uma camada de solenidade e amargura apareceu em seu rosto claramente exausto. Esse segredo está relacionado ao segundo artefato selado de nível divino de nossa Cidade de Prata. Chama-se Dádiva da Terra. Derek enxugou os olhos com o braço e ouviu atentamente a descrição do chefe. Colin Iliad suspirou e continuou. É precisamente por causa deste artefato selado que a grama da cara negra pode crescer ao redor da Cidade de Prata, impedindo-nos de afundar completamente na Idade das Trevas. As pupilas de Derek dilataram-se à medida que a tristeza em seu coração diminuía.
Ele se lembrava muito claramente de que os livros didáticos mencionavam a descoberta da grama da cara negra como o ponto de virada na história da Cidade de Prata. Ele acreditava que se não existisse um alimento básico tão seguro e inofensivo, então a Cidade de Prata teria se tornado um parque para monstros. Naquele instante, Derek pensou em muitas coisas. Ele finalmente entendeu por que os cogumelos que o Senhor Mundo havia dado sofreram uma enorme transformação na Cidade de Prata, diferente da descrição original. O olhar de Colin Iliad percorreu seu rosto e sua voz de repente tornou-se profunda. É precisamente por causa disso que estamos sobrecarregados com o destino de sermos amaldiçoados. Somente as pessoas que são mortas por seus familiares imediatos não se tornam um terrível espírito maligno. A felicidade tem um preço. A expressão de Derek congelou. Assassinar seus pais deixou uma ferida que nunca poderia cicatrizar em seu coração. Ele sempre culpou esta terra que foi abandonada pelos deuses pela maldição correspondente. Mas agora o chefe lhe contara a verdade, diferente do que ele imaginava. A maldição deu-lhes a comida de que dependiam para sobreviver. Os olhos grisalhos e exaustos de Colin Iliad ficaram vidrados quando ele parecia se lembrar de ter matado seu pai, mãe, irmão, irmã, filho mais velho, filho mais novo, filha e neto mais velho. Sua voz tornou-se fugaz. Lovia disse uma vez que uma pessoa qualquer não se transformaria em um espírito maligno depois de deixar a Cidade de Prata. Naquela época, eu não disse a ela que isso era verdade. Como o alcance da dádiva da terra é enorme, a maioria das pessoas que estão prestes a morrer não conseguem deixar a região correspondente a tempo. Este é um segredo que só o chefe pode saber. Eu tentei o meu melhor explorando e lutando, esperando que as gerações futuras não tivessem que sofrer tanta dor. O chefe da Cidade de Prata, que estava claramente avançado em idade, exalou lentamente. Sem dar a Derek a chance de fazer uma promessa, ele pareceu se lembrar de algo ao dizer: além disso, você não deve acreditar totalmente na situação da Rosa da Redenção que está registrada naquele palácio. Klein parou de examinar o ambiente ao seu redor e revelou uma expressão ligeiramente perdida. Colin Iliad acrescentou com uma voz profunda: a Mãe Terra não pode ser a rainha gigante Omibela. Omibela morreu há muito tempo. O cadáver dela está na Cidade de Prata e, mais precisamente, é a dádiva da terra. Isso. Quando Klein ouviu isso, suas pupilas dilataram e um arrepio percorreu sua espinha. A verdadeira rainha gigante morreu há muito tempo na Cidade de Prata e se tornou um artefato selado. Então, quem está atualmente disfarçada de Mãe Terra? Reticências. No reino coberto de flores lunares e luz noturna, a espada do gigante do pôr-do-sol atingiu a foice pesada e negra como breu e congelou no ar. Na escuridão destruída pela intensa batalha dos deuses, o tempo pareceu parar. Seja o gigante vestindo uma armadura esfarrapada que se banhava no crepúsculo, ou o lobo demoníaco humanoide com 6 braços, eles pareciam se tornar parte de uma pintura a óleo. Tudo ficou no lugar, mantendo a postura anterior. No entanto, uma bengala de madeira marrom escura apunhalou as costas do gigante do pôr-do-sol, perfurando seu coração enquanto drenava freneticamente a vida da divindade, arrastando ele para baixo em um ato de devolvê-lo à terra, retornando ao abraço de uma mãe. Este cajado de madeira marrom escuro estava nas mãos da mulher gigante e voluptuosa. Formava uma cena profunda de outono com flores murchas, grama e cogumelos. O gigante do pôr-do-sol lentamente virou sua cabeça e olhou para a mulher que carregava o bebê em uma das mãos. Ele disse com dor: th. Neste momento, o lobo demoníaco vestido com cabeça de uma mulher humana soltou uma risada.
O acessório dourado em forma de pássaro na mão dela voou e perfurou com precisão a abertura da viseira do gigante do pôr-do-sol. Então, ela jogou a lua carmesim nas outras duas mãos da mulher voluptuosa. No segundo seguinte, uma parte do corpo do gigante do pôr-do-sol desabou. Fragmentos do pôr-do-sol vermelho alaranjado atravessaram a escuridão serena e pousaram no mundo real. Alguns pousaram no campo de batalha, causando a morte de inúmeros soldados. Alguns esmagaram as montanhas, criando um lago que fez envelhecer todas as criaturas vivas. Alguns se fundiram com algumas criaturas sortudas, transformando-as em monstros loucos e poderosos, enquanto outros envolveram o grande salão do crepúsculo nos arredores de St. Milon. A luz laranja solidificada foi extinta. Na Cordilheira de Amanta, fora da Catedral da Serenidade, a abominação Suá e outras criaturas míticas, que estavam ajudando os anjos de Fezak e Intis a atacar, pareceram sentir algo. A batalha foi interrompida. Depois que os olhos injetados de sangue crescendo na árvore escura rolaram uma vez, a abominação Suá imediatamente entrou no vazio e escapou para o mundo espiritual. Nos arredores de Beclund, numa pequena catedral à qual ninguém prestava atenção, um sacerdote piedoso de barba dourada, vestindo uma túnica branca simples, abriu os olhos. Eles revelaram uma inocência e pureza infantis. Ele calmamente tirou uma poção dourada e abriu a tampa, derramando o líquido dentro de sua boca. Reticências. A guerra terminou assim. Se Audrey não tivesse visto com seus próprios olhos, nunca teria acreditado que a guerra terminaria assim. Depois que a noite escura engoliu o crepúsculo laranja e desapareceu por si só, o cavaleiro prateado à sua frente pareceu sofrer um forte golpe mental. Mesmo depois de se recuperar e se recompor, ele não continuou atacando o inimigo. Fugiu em um estado bastante triste e perplexo. Assim como este cavaleiro prateado, os anjos e santos das forças aliadas de Fezak e Intis fugiram um após o outro. Quanto aos Beyonders que formavam a espinha dorsal do exército, eles entraram em colapso de forma incontrolável. No entanto, do lado de Loen, os semideuses, Beyonders de sequência baixa e média e soldados comuns não tentaram persegui-los. Isso porque estavam igualmente confusos, perplexos e descrentes. Audrey voltou para a cidade e viu os residentes sobreviventes de Beclund saindo de suas casas, abrigos ou esconderijos, um após o outro. Eles olharam fixamente para a cena que lembrava uma floresta primitiva. Eles não aplaudiram, gritaram ou desabafaram suas emoções. Suas expressões estavam entorpecidas e seus olhos estavam vazios. Não sabiam como e por que o desastre terminara repentinamente. Não faltaram pessoas que já foram salvas pela Fundação de Caridade. Muitas delas pareciam familiares para Audrey, mas sua condição não era muito diferente de quando faziam fila para coletar comida. Audrey observou silenciosamente esta cena antes de retornar ao Burgo Imperatriz e voltar para sua vila. Ela viu o pai, a mãe, o irmão mais velho, o mordomo, os criados olhando confusos pela janela, assim como os cidadãos na rua. Por alguma razão, uma frase de repente passou pela mente de Audrey. Morrendo, ele não conheceu seu executor. Sobrevivendo, ele não conhecia as circunstâncias. Reticências. Um crepúsculo laranja acalmou a tempestade de raios que brilhava. Afundou no mar azul escuro com um fundo indiscernível, quase engolindo o amanhecer com ele. A rainha misteriosa usou seu outro artefato selado de grau 0 a tempo, permitindo que o navio evitasse um desastre terrível. Ela franziu a testa ligeiramente como se tivesse sentido alguma coisa. No entanto, sua expressão suavizou-se imediatamente, permitindo que o amanhecer continuasse avançando em uma rota marítima insegura.
Era para se envolver em todos os tipos de batalhas perigosas com ventos fortes, ondas enormes, raios e monstros marinhos. No ambiente escuro, o olhar de Bernadette parecia penetrar muitos obstáculos, permitindo-lhe ver a luz que perseguia. Não importa quantos obstáculos ela enfrentasse, não iria parar sua abordagem. Reticências. Na escadaria da residência do Rei Gigante, coberta de luz laranja. Depois de contar o segredo a Derek, Colin Iliad disse a Derek: "Vá. Abra essa porta. Quero ver como é a luz do sol lá fora." Sim. As bordas dos olhos de Derek ficaram vermelhas mais uma vez. Ele franziu os lábios com força e se levantou. Ele largou o machado na mão e, sob o olhar encorajador de Klein, circulou firmemente ao redor do trono preto-ferro e chegou em frente à porta azul acinzentada que representava o pôr do sol. Derek olhou para ele por um segundo, abaixou-se, estendeu as mãos e pressionou-as contra as laterais da porta. Então, esticou os músculos e empurrou com força. Naquele momento, ele pareceu ver seus pais, seus companheiros falecidos, como Joshua e Antiona, Lovia em um manto preto com estampa roxa, e o grisalho Colin Iliad. Eles ficaram ao lado dele e pressionaram as mãos contra a porta, empurrando a porta azul acinzentada com ele. Gotas de água escorriam pelo rosto de Derek enquanto um rangido pesado ecoava em seus ouvidos. Uma rachadura apareceu, deixando a luz do sol dourada entrar. A lacuna foi ficando cada vez maior, e um mar dourado apareceu gradualmente nos olhos de Derek, apresentando-se diante dos olhos de Colin Iliad. Ao ver esta cena, os cantos dos lábios de Colin Iliad se contraíram levemente enquanto ele se banhava na luz quente do sol. Os cantos de seus lábios se levantaram levemente enquanto ele revelava um leve sorriso e um leve desejo, seu corpo evaporou pouco a pouco. A luz era o significado de tudo. Ponto.